O autismo pode ser assustador quando você não tem conhecimento sobre ele. Olá mundo, eu sou a Marina Minari, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje o áudio não sei como é que vai ficar, se vai ficar com muito eco, mas eu tô num outro ambiente, dei uma decoradinha aqui. A gente vai ter vários vídeos nesse novo cenário por um período, pelo menos, por um tempo. Para algumas pessoas, receber o diagnóstico de autismo do filho, principalmente, pode ser um alívio, porque muitas coisas se explicam, muitas coisas que antes a gente não conseguia entender por que aconteciam, passam a fazer sentido. Porém, para um outro grupo de pessoas, essa notícia, essa informação do diagnóstico pode se tornar um pesadelo. Comecei a receber, principalmente famílias, falando dos seus filhos, né, das crianças, porque quando se trata de diagnóstico de adulto é outro assunto, é diferente a abordagem, isso aí a gente fala num outro vídeo. É muito comum quando eu recebo um comentário, uma mensagem, virem os termos junto, autismo leve, levinho ou Asperger. Recebi algumas mensagens falando que até estava sendo avaliado Asperger no filho. Esse contexto todo, ele acabou se tornando uma coisa um pouco problemática. Então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo hoje pra gente esclarecer algumas coisas e trazer mais informação pra você. Mas antes de tudo, o meu filho foi diagnosticado como Asperger. Eu mesma tenho um vídeo neste belo canal, eu vou deixar ele aqui em cima também listado no card, com sinais de autismo e eu ainda coloco a palavra Asperger. Por que agora eu tô falando que isso é um problema? Nesse vídeo eu não vou entrar no contexto do porquê que esse nome é problemático, tá? Por que o Asperger, que é o nome do médico que identificou essas características e aí foi colocada essa síndrome com homenagem a ele, assim como acontece com muitas doenças e condições, elas levam geralmente o nome do médico que estudou sobre elas inicialmente. Esse lance de falar que o diagnóstico é Asperger, é leve, é levinho, é justamente essa conotação de que o autismo é um problema. De que o autismo precisa ser levinho para a gente conseguir aguentar, para a gente poder dar conta, para a gente ser, né? E é essa problemática que eu quero ajudar você a romper. Parece que hoje teremos barulhos de cachorro do vizinho também. Tá bom. Primeira coisa que eu quero te falar a respeito do Asperger. Esse nome ele não existe mais para fins médicos. E a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2022, ele também vai deixar de existir para fins legais. Precisa necessariamente de um vídeo só para falar sobre esses manuais, porque é uma coisa bem, assim, mais densa, né? Basicamente, a gente tem o CID, que é o que a gente usa no Brasil, e existe o DSM. O DSM, ele tá na 5ª edição. A 5ª edição foi lançada em 2013. Lá em 2013, o termo Asperger não existia mais. Tornou-se transtorno do espectro autista, que a gente costuma falar que é um guarda-chuva do TEA. E nesse guarda-chuva do TEA, todas as outras nomenclaturas que existiam, inclusive a Asperger, elas estão juntas agora. A nomenclatura já foi oficialmente alterada no DSM-5, porém a gente usa o CID-10. Ele está de acordo com o DSM-4, por isso que ainda se diagnostica como Asperger. Aí é que vem a questão, né? Por que ainda tem médico que fala sobre o Asperger? Infelizmente, eu tenho me deparado cada vez mais com profissionais que estão desatualizados. Muitos profissionais provavelmente ainda estão preferindo usar esse termo porque já tá ali mais fácil até para as famílias, não sei. É uma desculpa horrível, mas eu acredito que seja por isso. Ainda no DSM-5, o autismo ele é definido, eu já falei sobre isso aqui num outro vídeo, então ele é dividido em 3 situações, nível 1, 2 e 3 de suporte, que serve para designar o tanto de suporte que essa pessoa precisa. Onde entram os Asperger? Também usados como autismo de alto funcionamento, serão colocados no nível 1 de suporte. Ele não tem atraso intelectual, ele geralmente não tem atraso de fala, hoje já começou a se misturar a respeito disso, por isso que ficou essa problemática tão grande, né, com as nomenclaturas. Se dizia que a Asperger não tem atraso de fala, porém agora ele já foi colocado no autismo nível 1. Se ele está no nível 1 de suporte, às vezes pode acontecer atraso de fala, porque o autismo no geral pode apresentar atraso de fala, mas o atraso de fala não é exclusividade do autismo e também não é item essencial para se fechar um diagnóstico. Começa-se a ficar um pouco complexo, então hoje eu acredito que a gente está vivendo essa transição do CID-10 para o CID-11 e entrar em conformidade com o DSM-5, e isso está atrapalhando o entendimento de muitas famílias. A gente não vai mais falar leve, moderado, severo aqui, porque esses termos não facilitam, eles criam mais preconceito em cima do diagnóstico. Vamos falar de nível 1,
2 e 3, né, de suporte. Quem era Asperger e não vai deixar de ser autista. Asperger já era autismo, tá? Que as pessoas preferem usar esse nome, parece que fica uma coisa assim mais leve. Uma porcentagem dessas pessoas que tem um nível intelectual acima da média, não necessariamente superdotado, mas há uma porcentagem. Também não é unanimidade, tá? Não é todo Asperger é super gênio, não é. Só que existem algumas dessas pessoas. O que confunde as pessoas nessa troca de diagnóstico é que todo Asperger, que já foi diagnosticado como Asperger, ele agora é autista nível 1. Mas nem todo autista nível 1 é Asperger. A gente precisa mesmo ficar denominando, eu sou autista, mas é leve, mas é Asperger, mas esse não deve ser o foco, tanto para a pessoa, quando ela se apresenta, porque ela passa uma falsa impressão, não existe nível 0. Então, quando a gente fala que é muito leve, é levinho, a gente está dando a impressão de que essa pessoa não tem dificuldades, não tem empecilhos, não tem questões que dificultem a socialização ou qualquer questão na vida dessa pessoa. E se ela realmente não tivesse nenhum problema, ela não teria sido diagnosticada com autismo, independente do tipo. Não tem como você dizer que é só um pouquinho, é porque o autismo não é uma linha entre mais autista e menos autista, que é o que essas falas, principalmente de médicos, causa nas pessoas, nas famílias, a impressão que as famílias têm e depois reproduzem, de que existe um mais autista e um menos autista. Aqui estariam aqueles autistas que não falam, que não são verbais, que tem muitas estereotipias claras de flapping, mexendo as mãos, que são mais agitados, mais ativos. E aqui do lado de cá, no menos autista, estariam os autistas Asperger ou levinho, os que não têm atraso de fala, né, atraso cognitivo, os que falam e os que são super gênios. Então é isso que as pessoas entendem. Aí aqui seria o quê? Pessoas ditas normais? Isso não existe. O autismo ele é um espectro, por isso que teve essa atualização do diagnóstico. Sendo o transtorno do espectro autista um espectro, o que caracteriza uma pessoa autista são vários sinais, várias coisas que elas têm todas em comum, porém em diferentes escalas, em diferentes níveis de intensidade. Isso é o que vai definir se uma pessoa vai apresentar mais ou menos facilidades em determinadas coisas. Então, temos autistas que falam? Temos autistas que não falam? Temos. Significa que quem não fala não pensa? Totalmente não. O pensamento profundo, o pensamento intenso, inclusive, é uma das características muito comuns entre pessoas autistas. Então, muitas vezes a pessoa ela só não é verbal, ela só não tem uma comunicação verbal. Mas existem tantas maneiras da pessoa se comunicar. O autismo em si, ele tem um conjunto de características que todas as pessoas no espectro têm. Seja uma pessoa que está no nível 1 de suporte, uma pessoa que está no nível 2 ou no nível 3. Todas essas pessoas vão compartilhar algumas características em maior ou menor intensidade. Sempre vai ter algum grau de prejuízo na vida dessa pessoa. Esse diagnóstico ele é muito mais amplo do que simplesmente falar autista leve, autista severo, autista moderado. Não é um conjunto de características comportamentais, é sim uma diferença neurobiológica. Então ele está aqui dentro, não são só os comportamentos que fazem uma pessoa autista, ela nasceu assim, é o cérebro que funciona de uma maneira diferente. Não existe autismo leve, não existe sair do espectro, não existe nível 0 de suporte, não existe cura para o autismo. Nenhuma dessas coisas ajuda no desenvolvimento das pessoas que receberam esse diagnóstico, muito menos das famílias, porque as famílias ficam completamente perdidas. Por que é que as pessoas têm tanto medo do autismo? Porque elas acreditam que a partir do momento que ela fala autista, a pessoa está limitada a viver aquele patamar que ela está o resto da vida. Uma criança que tem 3 anos e meio, 4, atraso de fala, a família acredita o quê? Ela não vai falar mais. Muitos autistas que começaram a falar depois dos 12, depois dos 13, a gente não pode tomar como certo definitivo nenhuma característica. As pessoas autistas podem apresentar diferenças no seu desenvolvimento de acordo com a sua personalidade,
com o meio em que vive, um ambiente favorável para que essa pessoa desenvolva a sua personalidade, os seus pontos mais fortes, os pontos positivos, que a gente fala muito dos déficits, mas não fala do que essa pessoa gosta de fazer. E também sobre o estímulo que ela recebe, então, desde as terapias, quanto a condução das próprias pessoas com essa pessoa autista. Para todas as crianças em desenvolvimento isso faz diferença, né? É uma família que tem problemas com alcoolismo, com brigas, com gritos, isso tudo, claro, vai ter interferência, porém os autistas geralmente têm mais questões sensoriais, então todas essas coisas vão juntas definir se essa pessoa vai apresentar tais sinais em maior quantidade ou tais sinais em menor quantidade. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha agora entendido por que a gente não pode ficar falando que o autismo é leve, levinho, que isso realmente não ajuda em nada para o esclarecimento das pessoas sobre o diagnóstico e que a síndrome de Asperger ela já não está presente nos diagnósticos oficiais a partir de 1º de janeiro, nem aqui no Brasil também vai funcionar. Se você quiser deixar alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Não deixa de me seguir lá no Instagram pra gente falar sobre mais coisas. Se quiser me mandar uma mensagem, lá é o lugar que eu vejo sempre. Então, se inscreve aqui no canal e deixa um joinha aqui, deixa um gostei se você gostou desse vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Para assistir a mais vídeos, toque nas miniaturas da tela. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um like pra gente. Até o próximo vídeo!